Olá, boa noite para você. Foram levados para a Santa Casa de Suzano os dois suspeitos baleados hoje de manhã na Estrada dos Fernandes. Segundo a polícia, houve uma tentativa de assalto e as vítimas eram um policial militar e um GCM. Quem mora na Estrada dos Fernandes, em Suzano, acordou hoje com uma movimentação e um som diferentes. Essa foto mostra como ficou o local depois de uma tentativa de assalto. No carro estava um policial militar indo trabalhar em São Paulo. Em uma das motos, no sentido contrário, um guarda civil municipal de Monte das Cruzes, que mora em Mauá e também seguia para o trabalho. Nesse trecho da estrada, de acordo com a polícia militar, dois bandidos tentaram assaltar o PM e o GCM. As vítimas reagiram. Houve troca de tiros e os criminosos foram baleados. Os bandidos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Suzano. Já o PM e o GCM não tiveram ferimentos. As vítimas foram ouvidas aqui na Delegacia Central de Suzano, mas não quiseram gravar entrevista. A arma usada pelos criminosos foi apreendida pela polícia. Além da arma, os policiais também apreenderam a moto usada pelos bandidos para assaltar as vítimas. A moto usada pelos suspeitos era roubada. O estado de saúde deles não foi informado. E agora a gente muda de assunto para falar que a partir de segunda-feira o número de ônibus rodando em Mogi das Cruzes vai ser ampliado. A Aniele Santos está lá no Terminal Central e ao vivo tem as informações para a gente e vai contar de quanto vai ser esse aumento na frota. Aniele, boa noite. Boa noite, Dino. Boa noite a todos que acompanham o Diário TV. Olha, a ampliação ela será de 33 ônibus. Ao todo, 24 linhas terão ônibus incluídos aí em operação. Com isso, então, a cidade, a partir de segunda-feira, passa a contar com 168 ônibus nas ruas. Para vocês terem uma ideia, esse número ele corresponde a 75% da frota normal que era utilizada antes da pandemia causada aí pelo novo coronavírus. Essa ampliação ela foi definida pela Secretaria Municipal de Transportes aqui da cidade, depois de uma análise técnica do volume de passageiros. Nessa análise, foi constatado um aumento progressivo no número de passageiros transportados pelos ônibus, por causa aí da retomada das atividades econômicas. Esse estudo ele mostrou que entre o final de semana passado e o início dessa semana, por exemplo, a média de passageiros foi de 63.641 passageiros por dia. Então, aí um número 55,37% menor que anterior à pandemia. Com essa ampliação, claro, os horários dos ônibus, eles precisaram ser revistos. Então, os passageiros que costumam usar os ônibus precisam se atentar aos horários. A consulta dos horários, o passageiro pode consultar lá no site smtonline.pmmc.com.br. O telefone para mais informações é o 0800 77 30 194. Dino. Aniele, obrigado pela sua participação aqui no Diário TV. Um bom trabalho aí para você. E ainda nessa edição você vai ver o que diz a previsão do tempo para o domingo. O calorão não vai dar trégua, não. E ainda, um alerta para os banhistas que abusam da sorte e se arriscam na água. O Diário TV volta já. O PSD realizou hoje de manhã a convenção que definiu as candidaturas para as eleições municipais em Mogi das Cruzes. Segundo o partido, 120 filiados participaram da convenção na Câmara Municipal. O PSD vai lançar 35 candidaturas para vereador. 11 são de mulheres. Para a chapa majoritária, o PSD não lançou candidato e liberou os filiados para apoiar as candidaturas a prefeito que preferirem. O PDT realizou convenção hoje à tarde e definiu a candidatura de Fred Costa para a Prefeitura de Mogi.
A convenção do PDT, Partido Democrático Trabalhista, foi realizada de forma virtual. O partido lançou 20 candidaturas para vereador, 6 de mulheres. Na chapa majoritária, Sueli Fulco, que tem experiência em gestão hospitalar e também é do PDT, foi a escolhida para vice. O advogado Fred Costa, de 43 anos, vai concorrer ao cargo de prefeito pelo PDT. Nascido em Mogi das Cruzes, Fred já saiu como candidato a deputado estadual. Essa é a primeira vez que vai disputar a prefeitura da cidade. Bom, nosso trabalho é fazer uma administração voltada para a população de Mogi das Cruzes e também buscar aí o desenvolvimento da cidade, para que as pessoas, então, possam ter uma vida melhor. O desenvolvimento da cidade vai trazer um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico e fazer com que Mogi volte a crescer, trazendo trabalho, trazendo dignidade para o povo de Mogi das Cruzes, sem contar saúde, educação aí de melhor qualidade, que também é necessário. Também à tarde, o DEM realizou uma convenção. Segundo o partido, 60 afiliados participaram na Câmara de Mogi das Cruzes. O DEM lançou 34 candidaturas a vereador. 12 são de mulheres. O partido não terá candidato próprio para a prefeitura e decidiu apoiar o atual prefeito Marcos Melo, do PSDB, nas eleições de novembro. O PSB realizou convenção de manhã na Câmara de Mogi para definir as candidaturas para as eleições de novembro. Segundo o partido, cerca de 40 afiliados participaram. O PSB deve ter 34 candidaturas para a Câmara Municipal, entre elas 11 de mulheres. Para o cargo de prefeito de Mogi, o partido também decidiu que vai apoiar Marcos Melo, do PSDB. Já o MDB realizou convenção ontem à noite. Foi no auditório da Câmara Municipal e, segundo informações do partido, o MDB indicou 35 candidaturas para vereador. Dessas, 12 são de mulheres. Para a chapa majoritária, o MDB decidiu que também vai fazer parte da coligação Mogi de Todos Nós, em apoio à candidatura do atual prefeito Marcos Melo, do PSDB. Veja a seguir o perigo das queimadas. Hoje à tarde, o fogo pegou numa extensa faixa bem próxima ao muro de um condomínio no distrito de César de Souza, em Mogi. O Diário TV volta já já. O tempo seco está refletindo e muito no volume dos reservatórios de água aqui da região. A represa do rio Jundiaí, que é uma das 5 do sistema Alto Tietê, está operando em baixa. Em Santa Isabel, a represa do rio Jaguari, que faz parte do sistema Cantareira, também preocupa. Uma parte da represa do rio Jaguari, em Santa Isabel, já está seca. A marca na pedra, que fica às margens, mostra que o nível de água aqui está longe do normal. Seu Jair é membro da Associação dos Pescadores de Santa Isabel e explica que de agosto do ano passado a junho deste ano, o nível da represa se manteve estável. Em cerca de 2 meses, entre julho e começo de setembro, já baixou mais ou menos 9 metros. O motivo, segundo ele, não é só a falta de chuva. Hoje, o município de Santa Isabel, com todos os seus mananciais, ele está produzindo cerca de 7 metros cúbicos de água por segundo durante esse período. E, em compensação, só para o Paraíba do Sul, no mesmo período está saindo 45 metros cúbicos de água por segundo e mais 8 metros cúbicos de água por segundo para o sistema Cantareira. Ou seja, nós estamos mandando 53 metros cúbicos de água, estão sendo retirados daqui durante 1 segundo, enquanto em 1 segundo a gente só está colocando 7 metros cúbicos de água por segundo. Então, a tendência é secar cada vez mais. Seu Jair conta ainda que eles costumam acompanhar o volume da represa pelo site da Agência Nacional de Água. A gente pega um cabo de vassoura, ou se não um bambu, alguma coisa, e finca ali onde a água estava. Dali para baixo, a gente vai fazendo monitoramento de quanto que a água vem abaixando por dia. Então, nosso reservatório, ele vem abaixando hoje cerca de 8 centímetros por dia. E não tem jeito. Com todas essas dificuldades, a criação dos peixes já anda sendo prejudicada. Se continuar nessa situação, tanto a gente vai perder esses peixes, como o município vai ficar sem abastecimento. Dá medo. Dá medo. Para os integrantes da associação, a situação está muito complicada e tende a piorar sem a previsão de chuva. Para eles, a única alternativa hoje é fazer um revezamento entre as represas.
abre um durante uma semana, fecha aquele que abriu, abre um outro reservatório equivalente durante a semana, para que haja uma recuperação do próprio reservatório. Assim, eu acredito que não vai faltar água para ninguém. A gente consegue fazer um controle em cima disso aí, porque senão a coisa vai ficar difícil. A água, se abaixar mais 2 metros, chegar na cota 609, o município de São Isabel não tem de onde retirar água para abastecer a própria cidade. O cenário aqui na represa do rio Jundiaí, em Itaiaçupeba, não é diferente e até assusta. De acordo com dados da Sabesp, essa é a represa do Alto Tietê que opera com menor volume de água, 7,13%. Com o volume de água assim tão baixo, os galhos já começam a aparecer e a margem de terra é bem grande. O sistema de abastecimento Alto Tietê, ainda segundo a Sabesp, opera hoje com 63,10% da capacidade total. Em 2018, durante uma seca severa, que não chegou a pôr em risco o abastecimento, o sistema operava com cerca de 43%. Com a estrada que corta a represa do rio Jundiaí começando a aparecer, quem frequenta o lugar já se preocupa. O que você pode fazer? Economizar só, para melhorar um pouquinho, né? Ainda vai ficar mais baixo isso. Se não chover esse resto de mês, vai secar mais ainda. Em nota, a Prefeitura de Santa Isabel disse que tem cobrado soluções para que os pescadores e a população em geral não sofram com a falta de água no município. Já a Sabesp falou que está acompanhando os níveis dos reservatórios que operam dentro da normalidade no município. Disse ainda que o sistema Alto Tietê tem armazenado 63% do volume útil e apresenta índice considerado suficiente para essa época do ano e, por isso, não tem risco de desabastecimento. E com as temperaturas lá em cima e a umidade do ar bem baixa, além da poluição, surgem as queimadas. Essa que você vai ver agora foi do lado de fora de um condomínio em César de Souza, em Mogi das Cruzes. Hoje à tarde, o fogo pegou uma extensa faixa ali bem próximo ao muro desse condomínio, onde a vegetação seca alimentou a queimada. Repare que a cortina de fumaça foi se formando e depois ficou mais densa e escura, dificultando a visibilidade no local. E a gente fala agora da previsão do tempo e que calor está fazendo, hein? E não espere por um refresco não, porque o domingo ainda vai ser bem quente. Veja aí na previsão. Céu praticamente sem nuvens e nada de chuva prevista. Sol brilhando com força e as temperaturas vão ficar lá em cima de novo. Em Mogi das Cruzes e Guararema, máxima de 33 graus. Poá e Salesópolis, 34 graus. E em Santa Isabel, a máxima vai chegar em 36 graus, segundo a previsão. A mínima prevista é de 19 graus em Poá. Ao que tudo indica, o domingo vai ser muito parecido com o dia de hoje, né? E aí, se você está pensando ainda em ir para o litoral, já pode pôr a sua paciência aí na bagagem, porque o trânsito também promete, viu? Debaixo de sol forte, olha só quanta gente pegou a estrada hoje de manhã na rodovia Mogi Bertioga. E aí, como tem alguns trechos de pista simples, o trânsito vai bem devagar, quase parando. Esse foi o ritmo entre os quilômetros 63 e 73. Imagina, então, se mais gente descer amanhã, como vai ser a volta. Vai encarar? E olha só, nesse momento, segundo o DR, a Mogi Bertioga tem trânsito intenso em toda a sua extensão, já no sentido Mogi das Cruzes. Vamos ver então como é que ficaram as praias da Baixada Santista hoje. Um calorão desses em pleno inverno é obra da natureza, mas praia cheia na pandemia é resultado de quem colocou o pé na estrada para passar o fim de semana no litoral. Os termômetros na Baixada Santista passaram dos 30 graus e desde meia-noite de sexta-feira, os turistas já se agilizaram para repetir as cenas do feriado prolongado. Hoje de manhã, mais de 90 mil veículos passaram pelo sistema Anchieta Imigrantes com vários pontos de congestionamento. A operação descida teve que ser implantada. No início da tarde, o número computado pela Ecovias passava dos 120 mil. E olha que esse é um fim de semana comum, sem um feriado prolongado, como a gente viu na semana passada com o 7 de setembro. Mesmo assim, os turistas não pararam de chegar aqui nas praias da Baixada Santista.
E a previsão de calor forte foi para hoje, sábado, e deve continuar amanhã, no domingo. Em Santos, logo cedo, o movimento maior era de gente caminhando pela faixa de areia. Mas na praia de Pitangueiras, em Guarujá, era difícil falar em distanciamento social. Guarda-sóis, coolers e cadeiras que são proibidos na cidade estavam por todos os cantos. Eliane, que é ambulante, diz que não entende porque as autoridades proíbem o uso dos equipamentos pelos comerciantes e deixam os turistas se instalarem à vontade. Tem que estar usando máscara, tem que ter distanciamento social. Você pode ver, ninguém está respeitando nada. O pessoal está trazendo cadeira e guarda-sóis por conta própria, porque nós estamos proibidos. Nós, todos os ambulantes da praia aqui da Pitangueira e das demais praias, estamos totalmente proibidos. A gente não pode montar de forma alguma. Mas cadeiras e guarda-sóis eram só um detalhe comparado à falta do uso de máscara. O item é obrigatório por decreto estadual e municipal. O acessório para a proteção contra a Covid foi ignorado. Era difícil achar alguém que estivesse usando. Stephanie, que frequenta o Guarujá quase todos os fins de semana, falou que está virando rotina. Quase ninguém respeita a utilização das máscaras na praia. Surpreendi porque eu vi um rapaz saindo correndo aqui, né, usando máscara, mas assim, foi o único que eu vi, mas de resto... Ignorando mesmo? Sim. E a pandemia acabou? Não. Pra mim, não. E se esse calorão fez muita gente descer a serra, né, para passar o sábado, o domingo no litoral, vale sempre fazer o alerta, né? Primeiro, para os cuidados com o coronavírus. A gente viu aí na reportagem muita gente sem máscara. Você se protegendo, protege o outro também, fica mais seguro, todo mundo mais seguro na praia. O segundo alerta é para os afogamentos. No último fim de semana, o grupamento marítimo registrou cerca de 380 afogamentos no litoral paulista. E a gente conversou com um bombeiro civil que deu dicas de como aproveitar o banho de mar, mas de maneira bem segura. Água no umbigo, na praia, já é sinal de perigo. Então mantenha a água no máximo na parte do umbigo, que é maneira de evitar muito acidente. Falei do pessoal que está descendo com prancha para surfar, ir um pouquinho mais pro fundo do mar, é recomendável? Não é melhor não ir? Como que é a orientação? O surfista normalmente ele sabe aonde vai surfar. O problema para nós, guarda-vidas na praia, são os que não sabem surfar, os que estão aprendendo. Tá? Então, ou aquele de fim de semana, né? Isso, evitar ir pro fundo, brincar na marola para aprender longe dos banhistas. E quem não foi para a praia correu para as represas da região para tentar fugir desse calor. Na represa do Rio Jundiaí a gente encontrou banhista perto da água, pessoas praticando esporte e até fazendo a travessia a pé no meio da represa. Mesmo com o nível baixo da água, o alerta é para redobrar ainda mais os cuidados. Se a pessoa confiar muito e não souber andar nela, vai cair. E ali tem resto de construção, tem muita árvore enterrada e muita lama. Caiu, pode ficar atolado e provocar um afogamento. Agora, para as outras represas, em geral, o banhista que vai para a represa é diferente de um banhista que vai para a praia, lógico. Então, o cuidado tem que ser totalmente diferente. Isso. De preferência numa represa, nós temos muito buraco, muito detrito. Ande ou nade com colete, tá? Porque evita muito acidente. Tá? E a morte, se tiver sem o colete, pode ser fatal. E para quem tem piscina e criança em casa, a orientação é nunca deixar essa criança sozinha. E para os adultos, é ficar sempre atento e evitar misturar diversão com bebida alcoólica, o que pode atrapalhar os sentidos e, com isso, provocar um acidente mais grave. E a gente lembra que o telefone dos bombeiros para emergências é o 193. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. ZYB 901, TV Diário, canal 19 UHF, Mogi das Cruzes.